Do trono de Deus para o meu e para o seu coração. O título da nossa pregação hoje é Reconhecendo a Bondade de Deus. Reconhecendo a bondade de Deus. Vejamos bem, meu irmão. No livro de Salmos, capítulo 103, versículo 5, ele diz assim: Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Vamos aqui. Por que ele está dizendo? Por que o próprio salmista está dizendo para mim e para você? Quem enche a tua boca de bens, meu irmão, quem te dá o alimento é Deus. Você que se acha que é alguma coisa, você sem Deus não é nada. Deus, sem você, continua sendo Deus. Por que a nossa pregação de hoje é reconhecendo a bondade de Deus? Reconheça pela sua existência. Reconheça, minha irmã, pelos seus filhos. Reconheça pela empresa que Deus te deu. Reconheça a bondade de Deus pelo emprego que você tem. Reconheça. Nós estamos vivenciando hoje uma turma de crentes tão mal agradecida, mas tão mal agradecida de tal forma, crente que vai comer qualquer tipo de comida, ele não consagra a Deus. Crente que não agradece a Deus pelo emprego que Deus deu para ele, que não agradece a Deus pelo pastor que ele tem, que não agradece a Deus pelo esposo, pela esposa, pela família que ele tem. Infelizmente, estamos vivenciando esse tipo de coisa. Não reconhecemos que tudo que nós temos, o ar que nós respiramos, a chuva que cai para gerar água, é Deus, meu irmão. É Deus que nos dá. E por que nós somos tão ingratos? Por que nós somos tão ingratos com Deus? Que não reconhecemos a sua grandeza? Que não reconhecemos o seu amor? Que não reconhecemos a sua bondade? Estamos vivendo um evangelho de crentes frios, de crentes que não agradecem nem a Deus. Imagine ao homem. Estamos vivenciando uma crentalhada tão fraca de tal maneira, ele vai para a igreja não para adorar a Deus, mas ele vai para a igreja porque o pastor disse que ia fazer uma campanha e ele ia conseguir ganhar apartamento, ganhar não sei o quê, ganhar mais não sei o quê. O que é que eu aprendo com isso? Nós não temos que ir para a igreja pelo que Deus pode nos dar. Nós temos que ir para a igreja para adorar Ele na sua santidade. Porque se Ele me der bem, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Para isso, é que nós temos que reconhecer todos os dias a bondade de Deus na minha e na sua vida. Agradeça, minha irmã. Você diz que o seu filho é danado, que assim é o linguajar que as mães normalmente usam. E por que você não olha o filho da sua amiga que está numa cama, paraplégico, paralítico? Por que você não olha? Você diz que o seu filho não é uma bênção de Deus. E por que você não olha o filho da tua vizinha, que já tão pequeno já é um traficante, já tão pequeno já é uma mula dos traficantes, já tão pequeno já é verdadeiramente procurado pela polícia? Por que você é tão ingrata para com Deus? Enquanto que você reclama do teu filho, porque ele é uma criança cheia de saúde, e verdadeiramente ele tem que expor essa saúde que ele tem, por que você não agradece a Deus por isso? Você que é empresário,
Você que é empresário, o teu salário em média, você tira 10 mil, 20 mil reais por mês e você ainda reclama para Deus? Por que você não se espelha no teu assalariado, no teu funcionário, que ganha um salário miserável, um salário mínimo, e você ainda o rouba porque você não dá a ele os vales transportes? Você não paga a ele as horas extras que ele trabalha? E você ainda se acha que é homem de Deus? O pastor da tua igreja ainda te apresenta dizendo o seguinte: agora vamos ouvir o homem de Deus, o irmão fulano de tal. Homem de Deus não rouba, porque quem rouba é o diabo. A Bíblia diz, claro, que ele veio para matar, roubar e destruir. E cadê a santidade que o pastor disse que você tem? Por que você não agradece a Deus enquanto que o teu funcionário ganha apenas 900 e poucos reais? Você ganha 20, 30, 50, 100 vezes mais do que ele e você ainda reclama? E você ainda reclama com Deus? Por que você não aprende verdadeiramente a reconhecer as bondades de Deus? No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, ele diz o seguinte: e quanto fizertes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça por ele a Deus Pai. Peraí, meu irmão. Peraí. A gente vê hoje o camarada, ele vai fazer uma coisa na igreja, quando ele está desempregado, ele chega mais ou menos na igreja 1 hora antes que o culto termine. Quando ele arruma um emprego, a igreja, digamos que o ministério tenha 3 cultos por semana, ele falta 4. E ele ainda diz, o pastor pergunta para ele: ô irmão, por que você está faltando tanto cultos? Não, pastor, é porque o trabalho não deixa. É engraçado, né? Você está chamando Deus de burro? Porque quando você não tinha emprego, você pediu um emprego a Deus. Você estava lá na igreja todos os dias. Você chegava cedo, era o primeiro a chegar e o último a sair. Quer dizer que Deus é burro, né? Ele te deu um emprego, mas ele já sabia que tu não ia mais para a igreja. Então Deus é burro. Ao seu ver, ao seu comportamento, Deus é burro. Não, você está sendo ingrato com ele. Ele te deu o teu pão de cada dia. E você está usando esse trabalho que ele abriu as portas para você, para dizer que não tem mais tempo para ir para a casa de Deus? É isso? Que crente ingrato da peste é você, meu irmão? Que crente ingrato da peste é você? Como é que eu aprendo? Como é que eu aprendo com esse seu comportamento a entender que você é crente? Quantas pessoas que não são crentes, mas eles vão para a empresa? Ele foi contratado para trabalhar 8 horas, eles trabalham 8 horas. Eles foram contratados para entrar 8 horas, 15, 20 minutos antes das 8, ele está dentro da empresa. E você que se diz crente, falta trabalho por besteira, está no trabalho o tempo todo usando as redes sociais para conversar besteira. Na hora que você entra, meu irmão, na empresa, você está à disposição da empresa. Você não está à disposição do seu celular para você ficar conversando besteira. Eu preciso a cada dia reconhecer, sim, a bondade de Deus. E na hora que eu fui contratado, que eu não estou cumprindo aquilo que a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, diz que eu fui contratado para aquilo e eu tenho que cumprir, será que eu não estou sendo ingrato com Deus? Será que eu não estou sendo ingrato para com Deus que abriu aquela porta de emprego para mim? Ah, meu irmão, reconheça a bondade de Deus e retribua a bondade a Ele também com bondade e não com ingratidão. No livro de 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim:
em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu irmão, Deus quer a nossa gratidão. Deus quer que eu e você agradeça a Ele pela chuva que cai. Deus quer que eu e você agradeça a Ele até mesmo pelas enfermidades. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios que é muito melhor nós irmos a um velório do que irmos a uma festa. E quantas vezes eu li esse versículo e eu não compreendia, porque eu dizia exatamente assim: como pode ser melhor eu ir a um velório do que ir a uma festa? E um dia eu viajei aqui para um interior mais próximo, salvo engano 250 quilômetros de distância aqui para Fortaleza. E quando nós vínhamos de lá para cá, nós vínhamos num carro Voyage, e nós vínhamos em média 100 quilômetros mais ou menos. E vinha um camarada numa Hilux. Ele vinha numa velocidade tão grande, meu amigo, e ele buzinando. Eu olhei para o colega corretor que vinha ao meu lado e disse: deixa ele passar, vai. E ele falou lá uma brincadeira: não, deixa ele morrer aí atrás. Eu digo: não, deixa ele passar, vai, deixa ele passar. E eu mesmo peguei na direção aqui, puxei um pouquinho para a esquerda e o camarada passou. Meu amigo, meia hora depois, quando nós vínhamos, um monte de gente lá na beira da BR que nós vimos, e nós paramos um pouquinho. Quando nós olhamos, estava a Hilux, que passou por nós em alta velocidade, virada lá embaixo, só o maracujá, como a gente diz aqui no estado do Ceará. Estava o motorista e a mulher, e só o filhinho dele escapou. Mas a mulher e o marido estavam mortos. Naquela hora foi que eu vim entender o que era que Salomão queria dizer, o que a Bíblia diz para mim e para você, que é muito melhor nós irmos a um velório do que a uma festa. Porque na hora que nós vamos ao velório, digamos, aquele camarada que morreu através da velocidade, quando ele passou por nós, nós íamos em média 120, 100, 120, por aí. E ele passou por nós com essa velocidade. Isso quer dizer que ele não ia com 100, 120. Ele ia numa velocidade bem maior do que a nossa. Quando nós olhamos, a primeira coisa que eu falei para o colega que vinha com a gente: ó, vai devagar, negão. Não precisa aperreio. Nós íamos com 100, 120, ele passou por nós. Mas enquanto que foi ele que virou aí, poderíamos ter sido um de nós. Vamos respeitar, não temos aperreio para chegarmos em casa. E se eu tivesse numa festa, eu ia me lembrar disso? Eu duvido que eu fosse me lembrar disso. Numa festa, você se lembra de Deus? Nós vimos agora, na semana passada, o carnaval em todo o Brasil. Quem é a pessoa que está ali pulando o carnaval, toda melada, toda pelada, toda nua? Quem é que lembra de Deus naquela hora? Quem é que lembra? Mas na hora que um dos carros quebrou, a primeira coisa que a gente viu foi as pessoas gritando: ah, meu Deus, por que isso aconteceu? Mas na hora que ela estava lá no biriguidão, jogando para um lado e para o outro, ela não lembrava que existia Deus. Ela não lembrou que existia Deus. Por isso, meu irmão, que nós temos que reconhecer a bondade de Deus. Nós temos que buscar a presença dele todos os dias para nossas vidas, agradecendo a Deus pelo ar que nós respiramos, pelo alimento que ele nos dá todos os dias, pelo amor dele. Quantas crianças estão lançadas em cima de um leito de hospital e as nossas crianças estão do nosso lado sorrindo? Quantas crianças? Quantas crianças? Eu lembro que eu fui um dia aqui no hospital chamado Antônio Prudente, e eu fui visitar uma criança, e na hora que eu cheguei lá, aquela criança não tem nem sequer conhecimento que ela existe. E a mãe dela olhou para mim assim. Alguém da família me chamou para mim fazer uma oração nessa criança lá no hospital. E quando eu passei, tinha vários leitos. Aí tinha uma mulher que a criança estava só tomando soro. E ela olha, eu vou passando, e ela diz: ah, pastor,
Eu digo, como é que você está? Ela olhou para mim e disse, pastor, eu estou aqui, eu estou com raiva de Deus. Eu digo, por quê? Olha minha filha, o estado que ela está. Aí eu digo, tá bom, você com raiva de Deus, né? Você já agradeceu a Deus porque a sua filha não morreu e ela ainda está aqui? Não, pastor. Eu digo, por que em vez de você reclamar porque ela está aqui no hospital, você não agradeceu a Deus porque ela não morreu? Por que você não agradeceu a Deus porque você deu vida a ela? E eu só falei isso e saí, entrei na outra enfermaria, no outro apartamento. Quando eu chego lá, tá essa criatura, a mãe dessa criança que eu ia fazer a oração nela. A criança não tem nem consciência sequer que ela vive, porque ela é muito doente mesmo. Na hora que eu cheguei, a mãe da criança, cheio de alegria, olha para mim e diz o seguinte, pastor, aqui está o meu anjo que Deus me deu. E naquela hora, todas as pessoas que dizem que o pastor Messias é um homem duro, aí foi que eu fui ver que eu não tinha dureza de nada. Que eu olhei para ela e disse, Marcela, que Deus te abençoe. Pela pessoa que você é. Aí lembrei comigo mesmo, eu acabei de passar no outro apartamento. A mulher estava reclamando porque a filha dela estava tomando soro. E agora a gente vê essa jovem senhora de 20 e poucos anos, com a filha dela aí nesse estado, que foi amputada a parte do pé, se eu não me engano, e ela olha para mim e diz, pastor, olha o anjo que Deus me deu. Aquela Marcela, que eu estou usando o nome agora, ela verdadeiramente era grata a Deus, porque ela sabia que se Deus colocou aquela criança, que se eu não me engano, acho que o nome é Beatriz, que Deus colocou, é Beatriz, na vida da Marcela, é porque Deus queria que a Marcela viesse verdadeiramente cuidar da Beatriz com carinho, porque verdadeiramente é um anjo que Deus colocou na mão da Marcela e na mão do Carlos, para que eles cuidem com amor. E a cada dia que eu me encontro com a Marcela, eu glorifico o nome de Deus, o quanto com aquela jovem mulher, tão jovem, e cuida com tanto carinho daquela menina. Eu glorifico a Deus. Eu nunca vi a Marcela reclamando de Deus, reclamando da doença da filha, reclamando do estado da filha. Nunca vi. Eu só vejo a Marcela com um sorriso de um lado, o outro a orelha. E às vezes você é tão infeliz que reclama de Deus porque o seu filho está com a chikungunya, porque o seu filho está com a virose, porque o seu filho está com qualquer enfermidade com 29 graus de febre. E eu nunca vi a Marcela. Vocês podem lembrar, irmãos, eu não prego dando exemplo e usando nomes. Estou aqui pregando e usando nomes, porque eu glorifico a Deus pela força que Deus tem dado a Marcela para cuidar daquele anjo que Deus colocou na vida dela. Isso tudo é para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos a cada dia a reconhecer a bondade de Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: dou graça ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me tem posto por fiel, dando-me um ministério. Meu irmão, você precisa agradecer a Deus pelas pessoas que te rodeiam. Eu vejo quantas vezes pessoas clamando a Deus, Senhor, me dá um ministério, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Por que você não agradece a Deus pela sua família? O primeiro ministério que Deus dá a gente, homens e mulheres, é a nossa família. É a sua esposa, é o seu esposo, é o seu filho, é a sua mãe, é os seus irmãos, são os seus vizinhos, os seus colegas de classe, os seus colegas de trabalho. Tudo isso, meu irmão, é ministério. Tudo isso é ministério. Nós estamos vendo aqui Paulo agradecendo a Deus pelo ministério que Deus deu para ele. Mas nós observamos todos os dias
Uma crentalhada tão mal agradecida, que não agradece a Deus nem pelo alimento que Deus tem dado a ele todos os dias. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus pela vida do seu pastor. Agradeça a Deus pelo seu irmão em Cristo. Agradeça a Deus pelo empresário que abriu as portas da empresa dele para que você possa trabalhar. Retribua esse empresário orando por ele. Ore pela família dele. Agradeça a Deus pelas autoridades desse país. Aquele policial que você passa lá no meio da rua, que ele está com a arma pesada na mão, e você muitas vezes tem dito, não precisa disso. Aquela arma que ele está com ele, minha irmã, é fichinha na frente da arma que o bandido tem. E você não reclama, porque o bandido tem uma arma. Você vai reclamar a arma que o policial está usando. Nós estamos vivendo no Brasil, principalmente no Brasil, nós estamos vivendo um evangelho tão miserável. Reclama-se de tudo. Reclama-se de tudo. Reclama-se do presidente Temer, quer dizer, presidente das pessoas que estão com ele. Comigo, ele não é meu presidente. Eu não reconheço como meu presidente. Eu não reconheço, porque ele não tem caráter para que eu, como brasileiro, o reconheça como presidente do meu país. Mas eu quero te dizer, sabe quem é o culpado disso? Eu e você, que não vamos às ruas mostrar o nosso desgosto com ele que está lá. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia manda que nós temos que orar por ele. Nós não temos apenas de apedrejá-lo, orar por ele, para que ele arranque de si o ódio, a ganância, a maldade que ele tem para com os pobres desse país. Eu quero te dizer, minha irmã, em outubro você tem a oportunidade de mudar esse país. Logo, logo em outubro agora, desse ano, nós vamos ter a oportunidade. Aqueles que votaram contra o teu salário, vota contra eles agora. Aqueles que votaram, que vão votar contra a sua aposentadoria, vota contra ele, não vota a favor dele agora não, porque no ano que vem ele já vota contra a tua aposentadoria. Aquele que está com certeza cortando o teu direito de ir e vir, aumentando o valor da gasolina todo dia, vota contra ele agora, em outubro. Vota contra ele. Escolha, minha irmã. Deus te deu o livre-arbítrio. Para de ficar só reclamando, para de ficar só churumingando no canto das portas. Aprende verdadeiramente a usar aquilo que tu tem de melhor, o teu título de eleitor, o teu voto, para dizer não, essa cambada que está aí. Eu vejo deputados, senadores que se dizem evangélicos, votando contra a nação brasileira. Esse camarada não me representa. Ele não representa o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele representa exatamente ao diabo, que veio exatamente para mentir, porque a Bíblia diz claro, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o meu Senhor Jesus Cristo, ele veio para que todos nós tenhamos vidas, e vida com abundância. E eu não posso aceitar que um deputado que se diz evangélico, que vota um salário mínimo de 900 e poucos reais, ele pode ganhar 200 mil por mês, mas um assalariado não pode ganhar um salário de 1.500 reais, porque diz que vão quebrar o Estado. Logo, isso é uma turma de bandido, votando contra o povo brasileiro. Reconheça, minha irmã, reconheça todos os dias a grandeza de Deus. Diga sim para Deus e diga não para esses bandidos que estão lá escondidos de evangélico. Foram eleitos com o voto dos evangélicos. Outubro está bem aí. Diga não para eles. Sempre agora, até outubro, eu vou trazer sempre nas minhas pregações esse tipo de pregação. Acordando os evangélicos, acordando você, meu irmão católico, acordando você, meu irmão bandista, acordando você, meu irmão espírita, para que nós venhamos acordar. Esse país não merece passar pelo que ele está passando. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 20,
nós vamos ver o seguinte: dando sempre graça por tudo ao vosso Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, agradeça a Deus. Ontem passou o dia todo chovendo, quase todo. E eu fiquei muito triste. Uma pessoa do meu ministério manda uma mensagem para mim me dizendo: pastor, o senhor vai dar o discipulado? Eu digo: vou. Mas pastor, o senhor não tem carro, como é que você vai? Eu digo: por quê? Eu estou doente das pernas? Não, porque está chovendo. Eu digo: eu também preciso tomar banho. Eu preciso da chuva para aumentar a água para que eu possa beber. E por que agora, só porque está chovendo, eu não posso ir dar o discipulado? Fui verdadeiramente, dei o terceiro discipulado e, para a honra e a glória do Senhor Jesus, foi um discipulado que mais as pessoas participaram do discipulado de batismo, questionando, perguntando por quê e para quê. O que eu aprendo? Eu tenho que ser grato a Deus por tudo, pelas dificuldades, também pela abundância. No livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1, ele diz o seguinte: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Meu irmão, a gente observa hoje, você que é pastor sabe do que eu estou dizendo. A gente prega uma palavra do trono de Deus. 5 minutos depois da pregação, você pode perguntar a 99% dos irmãos que estão na igreja: o que foi o título da pregação que o pastor usou? Um livro que ele tenha falado, um versículo que ele tenha falado, a grande maioria não sabe. Sabe por quê? Porque não fizeram aquilo que o rei Davi falou: a tua palavra escondi e guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. As pessoas estão na igreja sim, o corpo está na igreja, mas o espírito está fora dela. Eles não foram lá para adorar a Deus, mas eles foram lá exatamente por isso, para ver o que ia acontecer, porque sabem que Deus é poderoso, mas Deus não é menino. Deus sabe cada um de nós. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 1, ele diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Agradeça a Deus todos os dias. Reconheça que você existe porque Ele é bom. Reconheça, meu irmão, que você existe pela santidade de Deus. Não é pelo nosso merecimento. Você que tem o seu carro, você que tem a sua empresa, aquele funcionário que tem lá, que às vezes é o que fica na portaria, é o que varre o chão, é o que lava os banheiros. Mas se você entra e a porta está perfeita, é porque o porteiro fez. Você entra dentro da sua empresa e ela está toda limpinha, é porque o zelador fez. Você entra no banheiro da sua empresa e ele está todo limpinho, também é porque o zelador fez. E por que você é melhor do que ele? Você nunca foi, nunca será melhor do que ele. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu vou orar, eu vou te abençoando e eu quero te pedir, na hora que você ouvir essa pregação, passa para outras pessoas. Te inscreve aí no canal, comenta, faz o que você quiser. Vamos divulgar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo aos 4 cantos desta terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo e amado Senhor, eu vou abençoando, meu Pai, esta pessoa que vai ouvir esta programação, esta pessoa, meu Deus, que está ouvindo agora ao vivo aqui a programação na Fortaleza FM, eu abençoo, eu quebro da vida dela o egoísmo, eu quebro da vida dela, Senhor, a falta de perdão, eu quebro, meu Deus, da vida dela o ódio, eu quebro da vida dela o individualismo, eu quebro da vida dela a ingratidão, Senhor, e eu abençoo a todos, para a honra e a glória do teu santo nome, eu digo, você que está ouvindo esta pregação, que vai ouvir esta pregação, estão abençoados em nome de Jesus. Amém.